tudo bem? Hoje eu vou falar sobre estratégia de alimentação e hidratação para provas longas. Vem aí maratona de Porto Alegre, do Rio, e esqueça aquele número de 100 gramas de carboidrato por hora. Eu vou explicar por quê. Eu sou Enzo Amato, profissional de educação física. Você está acompanhando a coluna Fala aí Treinador aqui no Jornal Corrida. Por que eu falo para você esquecer esse número? Porque a gente está perto das provas. Se você não treinou essa ingestão de carboidrato por hora, você não tem que inventar no dia da prova, tá? Então eu vou explicar nesse vídeo o que você deveria dar mais atenção nesse momento e deixar essa estratégia, quem sabe, para o futuro. E aí, por que eu falo isso? Primeiro você tem que pensar na hidratação. Que tipo de corredor é você? Daqueles que transpiram demais ou não? Você vai saber isso, sei lá, no seu grupinho de corrida. Você vê, vocês saíram para fazer um treino de 40, 50 minutos. Tem um cara que está com uma manchinha de suor aqui no peito e você está com a camiseta toda encharcada. Você é daqueles que transpiram demais. E aí, qual é a sua estratégia de hidratação caso você fosse nas duas provas? Vamos pensar dessa forma. Você vai em Porto Alegre e você toma meio copinho d'água a cada posto. Você vai na do Rio e você toma meio copinho d'água em cada posto e leva a outra metade para tomar entre um posto e outro. Ou seja, só nessa diferença que não dá quase nada, né, que você não vai sentindo ao longo da prova, mas no final da prova você tomou o dobro. E isso pode fazer toda a diferença numa prova que que faz muito calor. Se você é daqueles que transpira pouco, aí você vai adotar a sua estratégia. Se você é daqueles que transpira muito, você vai adotar outra estratégia. Mas basicamente dessa forma, talvez você na prova fria, se você transpira demais, você tenha que tomar um copinho inteiro. Se você se sente bem com isso, né? Você tem que se sentir não desconfortável na barriga. Beleza, vai dessa forma, mas desde o começo. Quando eu saio para treinos aqui de 2 horas, e aí eu vou falar da alimentação, eu não levo nada para comer. Mas se eu fosse numa prova que duraria 4 ou 5 horas, aí eu comeria na primeira hora, na segunda hora, na terceira, e ia comendo, ia traçando minha estratégia. E aí, pensa no cara que transpira muito ou pouco. Você é dos caras que transpira, que come muito ou pouco ao longo dos treinos? Você treinou comer nos treinos? Eu já sei que eu sou daqueles que come pouco. Eu já tentei comer muito mais e eu não consigo, eu me sinto mal. Então eu não vou falar para um corredor fazer isso na prova sem ter treinado para isso. Então você tem que se conhecer ainda nesse quesito. Se você come pouco, você tem que comer a cada pouco tempo, mas uma quantidade bem pequena. Talvez já sirva para você, já funcione. Se você treinou comer bastante ao longo dos treinos, beleza, aí você pode tentar fazer um pouquinho mais no dia da prova. Mas para quem eu sugeriria essa estratégia de 100 gramas de carboidrato por hora? Para corredores que precisam de um pequeno detalhe para melhorar seu tempo, que já é difícil de superar, tá? Para esses corredores. Se não é o seu caso, você está indo para a primeira maratona, eu quero completar, o 42 é o meu desafio, não o tempo que eu vou fazer. Beleza, talvez você não precise se preocupar com a estratégia de alimentação, você tem que se preocupar com a hidratação, é muito mais importante, muito mais relevante para esses corredores. Depois que você pensou, eu tenho que me preocupar com a hidratação, beleza, e para comer, aí você presta atenção no que você vai comer ao longo da prova, mas que talvez não tenha que ser um exagero de carboidrato. Se o cara, você está perto da maratona, o algoritmo vai te sugerir um monte de vídeos, né? E você vai achar esses que falam de 100 gramas de carboidrato por hora. Só de você pensar o quanto que eu tenho que levar, você já fica louco, porque você nunca fez isso. E você não tem que ser influenciado por isso nesse momento. Talvez mais para frente, quando você for esse corredor que já fez um tempo excelente nas suas provas e você quer um pequeno detalhe que pode te ajudar muito, beleza, aí você parte para essas novas estratégias, essas diferentes estratégias. Então, pensar em que perfil você se encaixa hoje e ver se essa estratégia serve para você nesse momento. Esse vídeo não é para substituir o trabalho de um nutricionista, é como se fosse uma antessala para você ver, nossa, tem tanta coisa envolvida, né? Acho que é bom eu procurar um profissional que vai me orientar melhor.
Beleza, é para isso que serve esse vídeo. Procure um nutricionista e da mesma forma procure um profissional de educação física para orientar seus treinos. Para provas tão desafiadoras, ficar treinando olhando para lá enquanto você tem que ir para cá não vai resolver seu problema, né? E não vai te ajudar. Você vai ficar patinando aí em coisas que não precisaria. Então, da mesma forma que o nutricionista vai te ajudar muito na parte da alimentação, nas provas, um profissional de educação física vai ajudar nos treinos. Se você conhece alguém que vai para essas provas, que está muito perto, passe esse vídeo para elas, que talvez vá tranquilizá-las, né? De não ficar pensando, nossa, quanta coisa eu tenho que levar, eu vou levar uma mochila até para levar tudo isso aí que eu tenho que comer. Não precisa, né? Fica tranquilo, vai naquilo que você está acostumado. Se você é daqueles que come pouco, é comer pouco, pensar no que você leva para comer pouco ao longo da prova. E se você e pensar na hidratação, todo mundo vai chegar desidratado no final da prova. E você tem que se hidratar desde o comecinho, tá? Se preocupar com isso desde o começo e ao longo da prova inteira. E aí você está muito próximo de ter sucesso na sua, se for a primeira maratona, enfim. E esse vídeo vai servir para essas pessoas, beleza? Vejo você no próximo vídeo. Se você tiver dúvida, é só me escrever, a gente conversa um pouquinho mais. Um abraço, tchau!